Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Você veio aqui hoje para estar com esse sentimento no coração de que está encerrando o congresso ou você está querendo dar continuidade? Oh, glória! Olha, você que não pôde vir, você que não compareceu, você está perdendo, viu? Mas nós temos mais, tenha certeza disso. Deus tem falado muito aqui ao coração de muitos. E eu creio que continuará fazendo isso. Quero convidar agora o pastor Carlos Sobrinho. Ele é o nosso convidado para essa manhã. É ele que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Vamos impor nossas mãos na direção dele. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, teu servo aceitou o desafio e nós contamos, Pai, contamos contigo para teu Santo Espírito agora ungir os lábios dele e falar através dele, Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, cada dia mais nós estamos carentes, Pai, nós precisamos da tua palavra. Usa teu servo e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Como é bom estar com vocês, sabia? Eu gosto demais de estar aqui. Essa igreja tem uma parte da minha história. No dia que eu comecei o processo da minha conversão, a primeira igreja que eu visitei foi aqui. Só que era ainda diferente. Era assim, acho que era um restaurante, não era? Tem alguém aqui que estava aqui dessa época? Todo mundo? Eita glória. Quero convidar vocês a refletir comigo numa mensagem. Ontem eu estava aqui e o pastor me convidou para estar aqui hoje. E aí eu falei, Deus, não é comigo não. O Senhor mandou em cima da hora, é com o Senhor, não é comigo não. E ele está tudo certo, então está tudo certo. E aí o irmão me perguntou qual é o tema da mensagem. Eu falei, põe aí, Deus é incrível, que encaixa com tudo. Pode botar aí, Deus é incrível. Que aí, independente do que Deus vai falar, vai servir. Porque, no fundo, tudo se resume a isso. Deus é incrível. E se Ele é incrível para você, eu quero te dizer que coisas extraordinárias vão acontecer. Muita gente está sofrendo aí no mundo porque ainda não entendeu que Deus é incrível. E aí, quando acontece alguma coisa, a pessoa fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Quando acontece alguma coisa, eu digo assim, eu não sei, mas Deus é incrível. Então, alguma coisa Ele vai me mandar fazer. E a gente tem vivido experiências incríveis nesses últimos dias. Quero falar, inclusive, com quem está em casa assistindo, acho que está transmitindo, não está? Com quem está em casa assistindo também, se você não perdeu aí o congresso, vai lá no canal, assiste, que está tudo lá, assiste as mensagens anteriores, e quem está aqui também que perdeu, vai lá e assiste, porque ontem foi incrível, não foi? Quem estava aqui ontem? Ontem foi incrível. Os outros dias também foram incríveis. Estou falando de ontem porque foi a última, né? Foi incrível demais. E aí Deus ministrou no meu coração ontem assim, quando eu comecei a orar em casa, para hoje, Ele me disse assim, tem coisas incríveis acontecendo nessa igreja, nesse congresso, mas eu preciso falar para a igreja para o pós-congresso, porque o pós-congresso é o mundo real. Repita comigo assim, o mundo real. Porque a gente está aqui no congresso, e no congresso é muito legal, a gente vê as pessoas, a gente se diverte, teve até declaração de amor ontem, tudo aqui, a gente fica feliz, mas aí parece que no domingo de noite desligam uma chave e ligam uma outra chave do mundo real, não é assim às vezes? E o que Deus está convidando a gente é a gente viver 365 dias como no congresso. A gente precisa, na segunda-feira, estar conectado, estar disposto, estar afim de fazer as coisas de Deus como no congresso. Porque no congresso não é mais fácil? Quem acha que no congresso é mais fácil? Eu acho. Quando a gente está no ambiente de igreja, que a gente está aqui louvando, que está adorando, acho que a pessoa acordou de manhã. Você sabia que tem gente que acordou de manhã e disse assim, meu Deus, como é que esse povo está nessa alegria de manhã, cantando, essa menina cantando nessa alegria? Essa menina não tem problema, não? Você duvida que tem gente que falou isso? Com certeza que tem gente que diz assim, meu Deus, como é que pode? 8 horas da manhã, onde eu queria estar dormindo, 9 horas da manhã, eu queria... Porque dormir é bom, não é? Duas coisas são boas, dormir e comer. Não necessariamente nessa ordem, mas dormir não é incrível? E aí a gente fala assim, pô, eu queria estar dormindo uma hora dessa, essa minha cantando nessa alegria. Ela deve estar dormindo desde meio-dia de ontem, para ela estar nessa alegria, não é possível. Porque a gente quer
que o que faz a nossa alegria aflorar seja do nosso jeito. E aí a gente chega aqui e vê um EBD incrível. Eu sou um entusiasta de EBD, eu sou apaixonado por EBD. E quando a gente chega aqui e vê a EBD com a irmã que trouxe aqui, eu não a conheço, depois quero conversar mais com ela, quero estar mais perto dela. É sua irmã? É sua irmã? Ah, eu vi que tinha alguma semelhança física, assim. É igual eu e o pastor Nicolas. Se a gente botar a máscara daqui para cima, a gente é gêmeo. Ontem uma pessoa perguntou se eu era irmão de Nicolas. Eu falei, a gente de máscara? Daqui para cima a gente é gêmeo. Depois eu quero estar mais perto dela. Ela é uma pessoa que a gente quer estar junto. Não sei, foi o que eu senti. Ela trouxe para nós a EBD com muita graça. E eu quero compartilhar com você algo que você vai abrir sua Bíblia. É um texto que muita gente já viu. E o incrível da Bíblia é que você pode ler ela o tempo inteiro, e todo dia, e todo tempo. E a gente vai sempre aprender algo novo. E você vai ouvir um texto agora da parte de Deus que está em Efésios 6. É um texto muito conhecido. E é o que Deus ministrou ao meu coração ontem como que uma estratégia, como que uma necessidade para que a gente possa estar junto do propósito de Deus para o pós-congresso. É água para mim? Obrigado. Você abre para mim, porque eu sou bem desastrado. Se eu abrir aqui, eu vou molhar tudo. Aí você abre e já deixa aberto aqui para mim. Como é seu nome? Bia? Obrigado, viu, Bia? Que Deus abençoe o seu. Eu sempre tenho o hábito de perguntar o nome das pessoas, de chamar as pessoas pelo nome, porque eu tenho um Deus que me chama pelo nome. E eu gosto de chamar as pessoas pelo nome para que elas entendam que se eu sou um cristão e eu sou um pequeno Cristo, se eu sou um reflexo de Cristo, eu preciso fazer como Ele faz, né? Então Deus me chama pelo nome, Deus não me chama, ei, coisinho. Deus me chama pelo nome. E quando Ele me chama pelo nome, eu tenho que chamar pelo nome. Está lá em Efésios, no Efésios 6, a partir do 10. É um texto bem conhecido, nós vamos ler até o 18, é um pouco grande, mas nós vamos refletir algumas coisas. Diz assim: finalmente, fortaleçam-no no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Amém? Amém. Eu gosto de, quando eu falo que Deus incrível encaixa com tudo, é porque assim, quando a gente vai ver a Bíblia, a gente precisa entender o contexto, né? Como isso está criado. Eu pedi que o pessoal colocasse uma imagem da armadura, como eu entendo que é a armadura. Não sei se já pode pôr aí. Se aparece. Ah, eu olho ali, né? Todo besta, eu olhei para ali. Vocês estão vendo essa imagem? Está dando para ver daí? Quem está em casa está vendo também? E essa é a imagem que mais representa essa armadura que a gente está lendo na Bíblia. E eu quero falar com vocês acerca da armadura algumas coisas que a gente já tem ouvido aqui no congresso já alguma coisa sobre isso. Mas a armadura ela traz algumas características. A primeira delas é que a armadura ela nos convida a deixarmos um pouco de sermos filhos e sermos herdeiros e começarmos a sermos soldados. A gente precisa olhar para essa perspectiva. A armadura, quando você vê um exército, você não vê todo mundo de armadura. Quem que está de armadura? É quem está na batalha. A armadura significa que nós deixamos um pouco a posição de filhos, só filhos, aquela imagem frágil de filho que o pai está ali abraçando, e a gente começa a pensar numa imagem de armadura. A segunda coisa que a armadura me traz à memória é que ela é personalizada. Quando a gente olha para a armadura, a gente vê aquele exemplo de Davi, né? Quando vai lutar lá com o gigante, e aí o rei dá a ele uma armadura, um traje,
e ele coloca e fica muito pesado, e fica muito grande. Ele diz: sabe de uma, deixa eu ir com a minha pedrinha mesmo. Porque a armadura fica desconfortável. O que o texto me ensina é que a armadura ela é personalizada. E aí eu entendo que pare de querer a armadura dos outros. Você precisa parar de contar histórias sobre como Deus está fazendo na vida dos outros. E isso talvez esteja acontecendo porque você tem tido pouca experiência de como Deus tem feito com você. E às vezes a gente fala assim: porque eu vi um testemunho, foi lindo. O irmão falou que Deus veio e aquela pessoa que estava aleijada andou, e a pessoa que morreu ressuscitou. E aí quando você cai a ficha, você passou um ano inteiro e você não conseguiu contar para ninguém uma experiência com você. Você já parou para pensar nisso? Talvez você esteja no meio da guerra, no meio do exército, e enquanto todo mundo está de armadura, você está de bermuda e chinelo. E aí você fica assim: meu Deus, por que todo mundo às vezes só fala de mim nesse negócio? Acontece as coisas, todo mundo só fala de mim. Você já imaginou ter uma visão do exército onde todos estão de armadura e só você está de sunga? Já passou, já entendeu essa visão? Todo mundo está de armadura e você que é homem está de sunga, e você que é mulher está de bermuda, de chinelo, de biquíni, do que for. Para quem que o povo vai olhar? É você que está fora do lugar. É você que está fora do propósito. É você que está fora do traje adequado para a batalha. A luta, o texto começa dizendo que a luta ela é espiritual. Quem entende isso? A luta é espiritual. E o que a gente pensa logo quando a gente fala que a luta é espiritual? Quando a gente fala assim, a luta é espiritual, a gente pensa logo assim, é uma luta que não é física, que a gente não é para a gente dar um murro em ninguém, é uma luta espiritual, não é? Sabe o que o texto me diz quando eu penso que a luta é espiritual? Sobretudo, além disso, é que eu não posso, portanto, usar armas que não são espirituais. Faz sentido para você? Imagina que você está tendo uma luta espiritual, que ela acontece no outro plano, e aí você compra a melhor espada de metal, grande, aquela que corta, que quando você olha para ela, seu dedo já corta. Aquela espada, você pegou a melhor espada, vai adiantar? Não vai adiantar. Porque essa ferramenta, ela é inadequada, ela não é a ferramenta correta para a luta que você está propondo tratar. E se a guerra é espiritual, a arma precisa ser? Não é tão fácil isso? Por que a gente não faz? É porque às vezes a gente está de bermuda e chinelo, quando todo mundo está de armadura. E aí a batalha está acontecendo, agora se coloca no lugar do inimigo. Só rapidamente, tá? Não é para ficar nesse lugar muito tempo não. Imagina o seguinte, você é o inimigo, você quer vencer a batalha. E aí você vai olhar para o seu exército, que no caso é o exército oponente, que é o exército onde a gente está, mas nesse exemplo é o oponente do inimigo. Quem que você vai atacar? Quem está de armadura ou quem está de pijama? Mas não é claro isso? Mas isso é tão claro que eu fico me perguntando, por que a gente está de pijama? Porque, e muitas vezes nessa batalha, eu fui o cara que estava de pijama. E aí quando eu me via de pijama, eu dizia, meu Deus, e a minha armadura? E muitas vezes eu preguei sobre esta mensagem de pijama. O que Deus me ensina é que a gente precisa estar com a armadura o tempo inteiro. E o processo da armadura, que é um processo personalizado e é individual, portanto ela é sua, ela mostra que há um conceito padrão de armadura, ainda que a sua seja... Porque assim, se a gente for pensar numa armadura para a mulher e numa armadura para o homem com um olhar natural, a gente claramente vai ver diferenças. A armadura do homem provavelmente vai ser mais simples, vai ter uma cor só. A da mulher vai ser mais enfeitada, talvez tenha uns negocinhos lá que brilha. Sim ou não? Porque a mulher é assim. Qual que é o problema? Nenhum. Desde que ela de fato seja uma armadura. Você não pode fazer uma armadura de papelão toda enfeitada, porque você acha que é mais leve. E uma curiosidade sobre a armadura da época, porque o texto precisa ser contextualizado também, a armadura, quando a gente pensa em armadura de soldado, as armaduras em média pesam de 30 a 50 quilos. Em média, uma armadura. Então, se você tem 100 quilos, como é meu caso, por exemplo, que tenho 103, se você tem 100 quilos, significa dizer que a armadura é quase a metade do meu peso. Imagine você que tem 50 quilos, se você botar uma armadura de 50 quilos. Porque tem gente de 50 quilos, não tem? Aqui? Tem perto, né? Tem gente que fala assim, não, 50 quilos não, tem uns 52.
Mas não tem gente, se você pôr uma armadura de 50 quilos, a armadura para você não vai ser a armadura de 50 quilos. Talvez seja uma de 30, talvez seja uma de 25. Mas ela precisa te proteger. Esse é o princípio básico. E aí o texto, eu gosto de como Deus é didático, e comigo ele é muito didático, eu gosto de como ele explica em cada pedaço para que serve cada coisa da armadura. Porque se você pegar o capacete e pôr no pé, vai adiantar? Até pode te proteger, mas você vai conseguir fazer aquilo que é função do pé fazer? Se você pegar aquilo que protege o pé e colocar na cabeça, vai funcionar? Pode até te proteger de um cascudo, mas não vai fazer aquilo que é função do capacete proteger. Então, o texto nos traz de forma muito didática como a gente tem que usar cada coisa e para cada coisa. E aí isso eu acho incrível, porque quando Deus faz isso com a gente, Ele tira de nós o direito da desculpa. Então, a partir de hoje, quem está aqui, quem está em casa assistindo, vai perder o direito da desculpa. De dizer assim, Deus, eu não sabia, você não sabia nem que tinha armadura? Eu não sei nem como é que usa. Então, Deus vai mostrar para a gente hoje como é que a gente usa essa armadura. Uma das coisas muito importantes da armadura é que ela é colocada no corpo quando o soldado vai para a batalha. Ele não joga as peças para cima e abre e se encaixam nele. Não é assim que faz. Seria massa se fosse assim, né? A gente joga para cima e pá, e aí... Não, ele encaixa no corpo peça por peça. Ele coloca cada uma no seu lugar, ajustando firmemente para que o conjunto da obra da armadura seja funcional. Que ela te permita andar, que ela te permita lutar. Porque você imagina se você tiver com a armadura acima do seu peso. Eu fico pensando na armadura de ferro, né? Quando a gente pensa na armadura, a gente pensa logo na armadura de ferro. Você imagina você lutando com o inimigo e aí a armadura lá e o inimigo vai lutar e você, venha, todo duro. O inimigo vai te vencer de armadura, você entende isso? Porque se você estiver imóvel por causa da armadura, você será um alvo fácil. E é por isso que Deus nos mostra uma armadura personalizada. A sua armadura te faz ter poder perfeito de ação. Então, ter armadura não é desculpa. Não ter armadura não é desculpa. E o que é que Deus nos mostra hoje? Acabou a desculpa. Se você chegou aqui hoje cheio de expectativas de como inventar a próxima desculpa, eu quero te dizer que deu ruim para você. Primeira coisa que o texto fala no verso 14, ele fala do cinto da verdade. E eu queria, de uma forma até lúdica, falar com vocês sobre isso. Para que serve o cinto quando a gente pensa num cinto, numa roupa que a gente veste? Ele serve basicamente para dar firmeza. Porque não basta ter o cinto, ele precisa estar ajustado. Se você pegar o cinto e botar no último furo e ele ficar folgado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com meu filho Daniel, tadinho, aqui, no outro dia. Ele veio com a calça aqui, e ele olhou para mim e fez, pai... E eu estava tão olhado, porque meu filho, quando eu olho para ele, ele é tão apaixonante que eu olho para ele e eu fico... Aí eu falei assim, o que foi, pai? Ele, pai... E aí quando eu olhei, o short dele estava lá no pé. E ele olhando para mim assim, falando, e eu pensando que ele ia me dizer alguma coisa, ele já estava me mostrando. Porque ele estava sem cinto. E aí o elástico do short partiu, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. E ele ficou lá com o short no chão. Primeira coisa é que o cinto serve para dar firmeza. Mas o cinto também tem uma outra função. É no cinto que a gente coloca a espada. A gente vai entender daqui a pouco o que é a espada. Mas é no cinto que os soldados, a figura, essa imagem da armadura proposta aqui no texto, não é aquela imagem do soldado com a armadura, com a espada nas costas. A armadura proposta aqui é a armadura com a espada no cinto. Todo mundo consegue visualizar aquela espada que a pessoa tira aqui da cintura? O cinto, a cinta, como você queira chamar, ela nos protege de golpes baixos. A cinta, além de dar firmeza, ela não está para nos proteger do que a gente vai receber no rosto, do que a gente vai receber na cabeça. Ela também, no caso da estrutura da armadura, está para nos proteger dos golpes baixos, na região baixa. E não por acaso o texto fala de cinta da verdade. E a verdade é Deus. E a verdade é a palavra de Deus. E ela é cinta da verdade porque é nela
que a gente coloca a espada. E é ela que nos protege dos golpes baixos, como, por exemplo, a mentira. E quem é que é o pai da mentira? Quando a gente coloca o cinto proposto na Bíblia, o cinto da verdade, a gente está se preparando para colocar nele a verdade que nos protegerá daquilo que é o mal do mundo, que é a mentira. A cinta precisa ser firme, não é só colocar, tem que colocar e ser firme. O que é que o texto nos ensina com isso? É que não dá para dizer que sabe qual é a verdade. Você precisa vivê-la de forma assim, verdadeira. A verdade de Deus, o Deus verdadeiro, ele não pode ser para você alguém que você consegue explicar, ou alguém que você consegue desenhar, ou alguém que você consegue falar sobre. Ele precisa ser alguém que anda com você. Porque você não pega o cinto e pendura e fala assim, segura minhas calças aí, cinto, e sai. É assim? Você põe o cinto com você. Você aperta ele em você. O que o texto está dizendo é, a verdade precisa estar com você. Você não pode falar de Jesus de ouvir falar. Tem gente que fala de ouvir falar. Tem gente que acha que Jesus é aquele barbudo que morreu na cruz. Tem gente que nem tem experiência nenhuma com Jesus, mas fala de Jesus, sobretudo quando o negócio aperta. Há um ditado que diz que todo mundo é ateu até que o piloto diga que o avião está caindo. Quem já ouviu isso? Então você está num avião, você pode até não acreditar em Deus, mas se o piloto disser assim, ó, aperta o cinto, que nós vamos fazer um pouso de emergência. Não importa que igreja tu é, que religião tu é, não importa nem se tu é ateu. Primeira coisa que você vai dizer, ai meu Deus. Talvez você diga mais chorando, mas que você vai chamar por Deus, vai. O cinto é Deus preso a nós. É a verdade de Deus preso a nós. E é Ele que segura toda a armadura. Uma armadura frouxa não funciona como uma armadura com a verdade prendendo ela. E é aquela verdade que está lá em João 8,32, que a gente tem ouvido muito esse versículo recentemente, que é, e conhecereis a verdade vos... E aí você precisa estar com a verdade presa com você, para que você seja livre na batalha. Olha, não tem nada pior do que você se dispor a ir para uma batalha e não estar livre na batalha. É como você ir para a batalha com as mãos amarradas. Vai adiantar? Você pode até ter uma cabeça dura e grande como a minha, por exemplo. Mas se você for com as mãos amarradas, você não vai ter o resultado que você tem que ter. Aí o texto fala, depois, da couraça. No mesmo versículo, ele fala do cinto e fala da couraça. E o que é a couraça? Bota a imagem da armadura. Essa coisa aqui, ó, a couraça. Essa parte aqui do meio. É a parte que protege o nosso abdômen, é a parte que protege a nossa parte aqui do meio do corpo. E tem algo nessa região que é muito importante, é onde estão os nossos órgãos vitais. Se você tomar numa guerra, né, eu ia dizer um tiro, mas ninguém vai para a armadura com um negócio de tiro, né? Nós estamos falando de espada. Se você vai para uma batalha e o inimigo te der acertar a sua espada no seu pé, por exemplo, provavelmente vai doer, vai te machucar, mas não necessariamente vai te matar. Você pode ficar lá com o pé mancando e lutando. Mas se ele acertar uma espadada em você, é espadada que chama? Se ele acertar uma espadada em você na região do abdômen, provavelmente vai ser fatal. Em qualquer órgão que ele acertar. Mas tem um órgão em especial que é esse, que é o que o texto nos traz para reflexão, que é nessa região onde está o nosso coração. E quando o texto fala da couraça, nos protegendo, o texto fala da couraça propondo mesmo uma proteção de couro, que aí tem contexto da época, né? Mas a sua armadura pode ser de ferro, não tem problema, desde que ela fique justa, confortável e não te impeça de lutar. Mas o texto está falando de uma estrutura de couro, que era como era na época, onde ela protege o nosso coração, que é o lugar onde o inimigo, e aí nós estamos falando de uma luta espiritual, sim ou não? É onde o inimigo terá provavelmente a sua primeira mira. Porque no nosso coração é onde está o primeiro mandamento de Deus. Vamos ler? Ele diz assim, ó, está lá em Marcos 12:30, diz assim:
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro. Amarás teu Deus de todo o teu. Se o inimigo atinge o teu coração, acabou tudo. Você pode estar com a armadura mais moderna, você pode estar super empolgado, você pode estar com o que for, mas se no momento da batalha, o primeiro golpe for no seu coração, vai te paralisar. E o que é que o texto nos ensina? É preciso a gente ter algo especial para proteger o coração. E aí o texto chama, vamos ler lá como é que está lá? É no 14, ele diz assim, ó, cadê? Assim mantém-se cingido o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça. Proteger também o nosso coração de algo que nos paralisa. E eu gosto porque Deus, ele é muito prático. Eu acho Deus muito prático. Eu acho Jesus, portanto Deus, a figura mais radical e mais prática que eu já conheci. Porque até quando ele ia dar um ensinamento duro, e ele sempre fazia isso até com amor, mas ele era muito radical. Você não vê na Bíblia Jesus com dúvida. Assim, Jesus, o que é que eu faço? Ele, rapaz, sabe que eu não sei? Vamos pensar junto aqui nós dois. Não, não é assim. É o que é que eu faço? Ele é assim. Pode até ser duro. Você pode até ter que abrir mão de algo que você gosta muito, mas ele diz, é assim. Quando a gente vê a cena da mulher que ia ser apedrejada lá, o que ele diz? Visualiza essa cena. O pau está quebrando lá. O povo querendo matar a mulher, todo mundo ouriçado, com pedra na mão. Devia estar ali. Naquela época não tinha, mas se tivesse, já tinha gente transmitindo pelo Instagram. Você imagina a agonia que estava aquilo ali. Aí a cena, o texto descreve que Jesus está fazendo o quê? Ele está riscando no chão. É assim, ó, é como se não tivesse acontecendo nada. É o mesmo Jesus que dormiu no barco. Mesmo. Imagina que o pau está quebrando lá e ele está desenhando assim, tipo, oh meu Deus, esse povo não aprende. Aí alguém ameaça, ele fala assim, o que ele fala? Ele fala assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Você quer coisa mais radical que isso? Mas é inundado de amor. É radical, mas é inundado de amor, porque aquelas pessoas olharam para ela e disseram assim, meu Deus, não posso jogar não. Porque ele disse que quem não tem pecado é que pode jogar, não posso jogar não. E o texto diz que as pessoas jogam as pedras no chão e saem. Conflito zero, revolução zero, ninguém argumentou nada, e o que ele disse foi o óbvio. É o que eu e você precisamos ter de experiências com Deus. Muitas vezes é o óbvio. Às vezes a gente pergunta, Deus, por que isso está dando errado? Deus, por que toda vez que eu faço isso não dá certo? E a palavra-chave é toda vez. É por que você continua fazendo isso? Se não está dando certo, por que você continua fazendo isso? Tem gente que conhece esse texto, entende a armadura, e aí quer jogar a armadura para cima e quer que ela encaixe. Não é conhecer a armadura ou ter a armadura, é usá-la. É usá-la do jeito certo. Aí depois o texto diz e fala do calça os pés do Evangelho da Paz. Essa parte da armadura, ela é muito importante porque ela é muito negligenciada por nós. Se você tiver a opção de escolher, se alguém disser para você assim, você vai para a batalha, escolhe uma peça da armadura. Provavelmente você vai escolher a couraça e talvez em segundo lugar o capacete. Muito pouco provável de você escolher a sandália. Sim ou não? Se você for para a guerra, se o inimigo for feio, como o mundo diz que é assim, vermelho, chifrudo, todo mundo acha que é assim, né? Vermelho, chifrudo, se ele aparecer, imagina o vermelho chifrudo aparecendo para você para lutar, você vai dizer assim, peraí que eu vou pegar minha sandália? É assim que você vai fazer? Você vai dizer, peraí que eu vou pegar minha espada, meu capacete, meu escudo, qualquer coisa, menos a sandália. Mas o texto fala da proteção para os pés como algo que vai te proteger na caminhada. Porque a caminhada ela não é curta. Ela não é uma batalha. O exército, quando ia batalhar, quem já assistiu o filme? Eu gosto muito de filme dessa época medieval. Quem já assistiu filme de guerra assim? Eu fico sempre pensando duas coisas. A primeira é, se alguém tivesse uma metralhadora, é a primeira coisa que eu penso quando eu vejo aquele filme. Se alguém tivesse uma metralhadora, ia se armar. E a segunda coisa que eu penso é, eles caminhavam às vezes 2, 3 dias até o lugar da batalha. Eles certamente já chegavam cansados. Porque se eu e você, se alguém disser assim, ó, sai daqui e vai buscar um negócio para mim ali na Unime,
a primeira coisa que seu cérebro faz é, meu Deus, que sol. Nem é, pô, vou fazer, que legal, vou buscar. A primeira coisa é, meu Deus, que sol. A segunda coisa é, a igreja é tão grande, porque eu. Tanta gente mais nova, tanta gente mais disposta, por que essa criatura pediu para mim? Nossa cabeça funciona assim. Só que, quando você vai para a batalha, e você não está sendo convidado para uma batalha que é temporária, você está sendo convidado para uma batalha que é permanente. Ou seja, todo dia você vai lutar. O que o texto está nos dizendo da sandália é que se você não tiver ela, em algum momento da caminhada você vai parar porque vai doer o seu pé. Tão importante quanto o capacete, tão importante quanto a couraça, é a sandália que vai te permitir, quando você pegar um terreno espinhoso, quando você pegar um terreno de pedra, quando você pegar um terreno quente demais, você não vai precisar parar, porque aquilo que te faz caminhar, que é o seu pé, está protegido. O que o texto me ensina é, tão importante quanto qualquer uma outra coisa, é você estar disposto a não parar por aquilo que te machuca. A gente precisa estar atento, porque ao longo do caminho a gente vai se machucar. E o que machuca a gente? É a pedrona? O que machuca a gente? É a pedrinha. Você não vê ninguém tropeçar num pedrão. Se você estiver andando e tiver uma pedra desse tamanho, você só tropeça, por mais lerdo que você seja. E tem gente que tem uma taxa de lerdeza maior do que os outros, sim ou não? Se por mais lerdo que você seja, você não vai tropeçar num pedrão. Você imagina você andando e aí tem uma pedra do seu tamanho, você se bate e fala, oh, meu Deus, um pedrão. Até aquela pessoa que reconhece que é lerda está pensando agora, o pedrão é demais mesmo. Pensa que o que vai fazer você tropeçar é a pedrinha. Porque você, por ser maior do que a pedrinha, você acha que ela não vai te parar. Mas experimenta pisar em 50 pedrinhas uma atrás da outra. Na pedrinha 20 ou 30 você já está pedindo para parar. Porque o seu pé vai machucar. Você já experimentou chegar em casa depois de um dia de trabalho e deitar e tirar o peso do corpo e deitar no chão e você fala assim, meu Deus, que alívio. Quem já sentiu isso? Que você tira o peso do corpo do seu pé, mesmo que você não tenha pisado em nenhuma pedrinha. Você imagina se você pisar. O texto nos fala de algo que é para proteger o nosso pé, que é para a gente avançar em todo lugar, mesmo onde o inimigo está. E a gente precisa entender isso. O mais importante da simbologia da sandália para mim é de que não importa o quanto você vai caminhar, nem importa quão duro é o caminho, importa é que Deus seja o seu guia. Se você estiver numa missão, que é a missão que Deus mandou você ir, não importa o caminho. Você já viu no interior, quem vai para o interior, já viu aquela sandália de couro? Aquela que não pode molhar, que se molhar fica fedida? Ela é fininha assim, não é? E a gente olha e fala assim, como que um negócio daquela finura protege alguém? E o povo entra no mato para caçar com aquela sandália. O boiadeiro toca gado com aquela sandália, às vezes. Por quê? Porque não tem a ver se ela é grossa ou fina, tem a ver se ela funciona. E o que o texto me ensina é, para de olhar para a sandália que você acha que é mais bonita do outro. É a sua sandália, é da sua armadura, é como Deus preparou para você. E tem muita gente que está descalço, porque não quer usar a sandália, porque achou feinha, porque achou que não era para ele, prefere ficar descalço, machucando o pé. O que o texto está me dizendo é, a sandália da sua armadura é sua, usa ela. Não tem a ver com o que você acha dela, tem a ver com ela estar lá ou não estar lá, e ela está lá, usa. Para de olhar para a sandália dos outros. O texto diz, eu vou avançar, por causa do tempo, fala do escudo no versículo seguinte. E o escudo, ele tem algumas características. O escudo, ele é bem assim, ó. Eu pedi para botar essa imagem, porque tem algumas imagens que tem aquele escudo redondo que a pessoa segura, que a gente tem a sensação que se a gente proteger o corpo, o cara acerta no pé, se a gente proteger o pé, o cara acerta na cabeça, não tem esse escudo? Aquele escudo é meio michuruca. Eu gosto desse escudo aqui, ó. Porque o cara botou, o adversário já fica com medo, porque você pode até dar uma escudada nele que funciona. Se você botar esse escudo aqui, ó, você está protegido. E o texto fala do escudo, que é algo muito importante, que não é um escudo qualquer, é o escudo da fé. E se a fé é a firme certeza daquilo que não se vê, eu tenho que ir para a batalha com a certeza de que eu serei protegido.
Portanto, não tem a ver com se seu escudo é bonito, se ele é redondo, se ele é... Tem a ver com, você tem escudo ou não tem escudo? E o texto diz que a gente tem um escudo. E ele existe nessa batalha espiritual para nos proteger do acesso às brechas. Porque a armadura na couraça, se você tiver a couraça, tiver o capacete, tiver tudo, pode acontecer do inimigo ter uma pontaria bem certeira e acertar você, por exemplo, entre a couraça e o cinto. Sim ou não? Pode acontecer? Você já viu aqueles filmes que o cara tá lá, e o inimigo, o cara faz com a flecha, cai duro? O escudo te protege contra as fragilidades da armadura. O escudo te protege contra as brechas. É assim, ó. O escudo vai te proteger daquilo que te faz cair da pedrinha. O escudo vai te proteger pela fé daquilo que você acha que você não é capaz de vencer. Porque tem gente, inclusive gente aqui, gente que esteve aqui ontem, gente que vai vir amanhã, que acha, amanhã não, de noite, que acha que não é capaz de lutar. Mas no exército existem várias funções. No exército você tem, primeiro, como é que acontecem as guerras? Primeiro o arqueiro solta as flechas, não é assim? Aquele multidão de flecha. Depois vai a infantaria, depois vai um outro grupo. Cada um tem uma função no exército. E você não está sendo chamado para ser tudo no exército. Você está sendo chamado para ocupar o seu lugar no exército. E a sua armadura, ela é habilitada e pronta, específica e individual, para que você faça a sua função, o propósito de Deus para você. Por exemplo, aqui é uma igreja muito abençoada com louvor. Eu já vi que tem muitas vozes. Tem a menina que cantou ontem, que eu esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela? Betty Black. Aí tem a menina que cantou hoje, como é que é o nome dela? Sarah White, né? Que tem Betty Black e Sarah White. Por exemplo, tem Nicholas Brown, que não é nem White nem Black, é Brown. Né, pastor? Então você tem aqui uma diversidade, e tem outras pessoas que eu sei que tem, eu não conheço todos. Agora você imagina, eu acho lindo, eu acho o louvor um negócio extraordinário, porque ele atrai a presença de Deus. Aí eu quero fazer parte desse exército e digo, pastor Vanderlei, eu quero vir para cá, mas eu quero cantar, que eu acho o louvor incrível demais. É 60 dias para a igreja esvaziar, meu irmão. Se eu vier para cá para o louvor, é 60 dias para a igreja esvaziar, porque eu sou ruim demais cantando, entende? No exército, a minha função não é cantar. Eu até creio que numa misericórdia de Deus extraordinária, lá num campo missionário, se alguém disser assim, eu só me converto se você cantar. Eu até acredito que Deus pode, naquela hora ali, filho, é só agora, viu? E eu cantar de uma forma tremenda, eu até acredito nisso. Mas não é o meu papel cantar, eu não sei cantar. Eu acho lindo quem canta, mas eu não sei cantar. Se eu pegar na minha armadura e condicionar a usar minha armadura no louvor, eu nunca vou usar a minha armadura. Está entendendo isso que eu estou falando? Tem a ver com o que Deus quer para você. E talvez a sua armadura, que é azul, na sua cabeça, não combine com a armadura vermelha do louvor, com a armadura amarela do louvor, não sei que cor é que você vai pensar. Mas é porque a sua é azul mesmo, porque você tem que lutar no time de quem usa a armadura azul. Ah, mas eu não gosto de azul, e daí que você não gosta de azul? Assim, tem uma coisa que diz que é dura, mas assim, eu vejo Deus de uma forma muito amorosa, dizendo para você assim, problema seu. Só que aí quando você diz assim, peraí, problema meu? Mas o senhor não disse que o meu problema é o seu problema? Ele, agora você entendeu. O problema é seu, mas se é seu, é meu. Então, esquece a armadura da cor azul e põe a armadura. Porque eu não visualizo o inimigo dizendo para você assim, não vou lutar com você não, porque a sua armadura é azul. Ele quer saber se você está ou não está de armadura. E assim, não se engana com o inimigo, ele não vai vacilar. Ele já sabe que vai perder, ele já sabe que está derrotado, então ele não tem tempo a perder. Ele vive numa contagem regressiva, num relógio que está lá regressivo, ele sabe que vai perder, ele sabe que vai ser destruído, ele sabe que vai ser aprisionado, ele já sabe. E aí como é que ele pensa? Eu tenho que derrotar o máximo de pessoas possível, porque meu tempo está acabando. É assim. Então ele não vai descansar. Enquanto o congresso está acontecendo, ele está lá parado, mas não está parado não. Você sabia que tem gente que não veio ao congresso esses dias, porque achou que a roupa não estava legal, porque achou que era muito longe, porque achou que a igreja isso, porque achou que a família isso.
São várias coisinhas que foram lançadas, que a pessoa às vezes por estar sem o escudo, deixou de vir aqui ser abençoado. Porque eu tenho sido abençoado todos os dias aqui desse congresso. Eu não sei você. Tem uma curiosidade do escudo da época, é que os soldados, olha que coisa incrível de Deus. Os soldados na época, quando eles iam para a batalha, eles tinham um procedimento na hora de vestir, de usar o escudo. Eles molhavam o escudo. Você sabia disso? Que o soldado, antes de ir para a batalha, ele molhava o escudo. Ele molhava o escudo por uma razão simples. Molhava mesmo com água. Molhava o escudo. Todos os escudos eram molhados. Por quê? Porque uma estratégia do inimigo, a primeira estratégia quase sempre, era atacá-los com flechas. E a primeira leva de flechas eram flechas comuns, mas normalmente a segunda leva de flechas eram flechas incendiadas. Você já viu aquela imagem que o cara acende a flecha no fogo e atira? E os escudos eram molhados, porque senão o escudo pararia a flecha, mas ele incendiaria se ele não fosse molhado. Você consegue visualizar o cara tirando uma flecha em você, você botar o escudo e se proteger da flecha, mas o seu escudo pegando fogo, o que é que ia acontecer? Você não ia conseguir ficar segurando o escudo pegando fogo. E aí eu vejo a inteligência do cara molhar o escudo como algo incrível. Mas aí eu venho para o texto, olha o que o texto diz. No 16, eu já estou concluindo. Olha o que o texto diz no 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão o quê? Apagar todas as setas inflamadas. Aí você acha assim, o pessoal da época era muito inteligente. Molhava o escudo para apagar. E já estava tudo pronto, tudo pensado, tudo escrito por Deus na estratégia. O escudo, o texto não fala, e ele te protegerá da flecha. O texto fala, e ele apagará os dardos inflamados. Por quê? Porque não é uma guerra física. A função não é deixar de você ser atingido por uma flecha física. É te proteger dos dardos inflamados do inimigo, que são espirituais. E o texto não diz, e eu gosto porque o texto não... Ninguém fala de flecha. Você já reparou que não fala de flecha? Nenhum trecho da Bíblia fala de flechas inflamadas. É sempre dardos inflamados. Você já prestou atenção nisso? Você imagina por quê? Eu comecei a refletir nisso. Quando você pensa numa flecha, faz aí agora, todo mundo vai fazer. Quando você pensa numa flecha, em média, você pensa numa flecha de que tamanho? Faz assim com a mão. Levanta assim alto para a igreja ver. Misericórdia, tem uns ali que se for a flecha daquele tamanho, vai arrancar a cabeça. Vá. Levanta a mão assim, faz o tamanho da flecha que você acredita. Pronto. Fica com a mão levantada. Agora você vai fazer agora o que na sua cabeça vier quando você pensa no tamanho de um dardo. Gente, não é incrível isso? O texto fala de nos proteger de dardos inflamados. O inimigo pode não lançar, e na maioria das vezes ele não lança uma flecha enorme para você. O que vai te paralisar, o que pode te paralisar se você for atingido, é um dardo pequeno no local certo. Se o inimigo jogar um dardo no seu pescoço, você para? Para. Se jogar no seu olho, você para? Depende do tamanho. Ele só precisa acertar. Se ele jogar um dardo na região do seu abdômen inflamado, pode ser pequenininho, mas se acertar você, ele te paralisa ainda que momentaneamente? Mesmo que você tenha força para tirar e avançar, ele te paralisa? Não tem a ver com o tamanho da flecha, tem a ver em onde ela atinge. É por isso que a armadura nos protege por inteiro. Porque talvez você não possa, talvez você não aguente, talvez seja a sua estrutura não aguentar nenhum dardo. Se você está com a armadura em dia, se você está usando ela, você vai ver, eu já vi muito isso em filme. Às vezes o cara toma uma flechada e continua correndo, toma outra e continua correndo. Quem já viu isso? Eu acho que às vezes que aquilo é meio, como diz aqui na Bahia tem um termo para mentira que eu acho incrível, que é cuiuda. Quem já ouviu esse termo? Quem não é da Bahia, que está assistindo a gente na internet, está dizendo, meu Deus, o que é isso? Cuiuda é uma mentira sem tamanho, uma mentira grande. Então, já tomou uma aula de baianês aqui hoje. Então, tem uns filmes que não dá, que é mentira. Mas a imagem é muito clara de que quando você tem um propósito definido e você tem algo que te protege de forma eficiente, não é nenhuma, nem duas, nem três flechas que te param. E tem gente parando aí só em ver o inimigo com o dardo na mão, nem jogou ainda. Se olhar e disser assim, eita, o inimigo ali com o dardo, meu Deus, vou parar. E aí?
Tem gente que teve sonhos enterrados por causa disso. Tem gente que Deus já chegou pessoalmente para falar: meu propósito com você é esse. Aí a pessoa dormiu, meu Deus, Deus falou comigo. Aí de manhã o inimigo fez: meu dardo é esse aqui. Aí a pessoa parou. E por que ela parou? Porque ela estava de pijama, provavelmente. Ela não estava de armadura. Vestir a armadura não é fácil, carregá-la muito menos. Mas viver sem ela é morte. Viver sem ela é morte. Ir para a batalha sem armadura é certeza de morte. E como a gente está falando de uma batalha espiritual, é morte espiritual. E deixa eu te dizer, tão triste quanto uma morte física é ver alguém gelado. É ver alguém paralisado. Eu posso falar disso com propriedade. Eu me vi paralisado por uns anos. Porque eu tirei a armadura para descansar e esqueci de pôr de novo depois. Sabe, quando você está suado, precisa tomar um banho, aí você tira a armadura. Quem gosta de banho, óbvio, né? Aí você tira a armadura. Falou no coração de alguém aí, não falou? E hoje é domingo, hein? Tem misericórdia do irmão, toma um banho. Falou profundo agora, não foi? Se você pensou em alguém, ore por ele. Aí eu tirei a armadura para tomar um banho. E depois que eu me enxuguei, eu não botei a armadura de novo. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu fui atacado por pequenos dardos, mas foram muitos. Eu e a minha família, tá ali, lindos. Minha esposa Daiane e meus filhos Davi e Daniel. Eles nem sabem, né, o que aconteceu, eles não entendem. Mas nós fomos atacados de uma forma muito poderosa. E eu fiquei quase 4 anos paralisado. Com a visão clara do que Deus queria, com a visão clara do qual era o propósito, de tudo que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia. E aí eu aprendi uma coisa muito importante, é que a gente precisa estar... O soldado, quando ele vai para o exército, quem já viu essa cena? Alguém acerta um soldado. Você já viu que isso às vezes a gente não entra na nossa cabeça? Você vê um cara lutando lá no soldado, o pau quebrando, aí o cara, aí um soldado vai, toma um tiro e cai. O pau tá quebrando, tiro, flecha, o que você quiser imaginar. O cara para tudo, pega o soldado pela gola da camisa e puxa para um lugar seguro. Quem já viu isso? Naquele momento ali, ele esquece momentaneamente que o tiro pode pegar nele, que a flecha pode pegar nele, que ele fica vulnerável, ele esquece. Por quê? Porque ele faz parte de um exército que tem o mesmo propósito. Então importa para ele que aquela vida seja trazida de volta para que ela se cure e fique apta a lutar de novo, mais do que ele avançar e salvar a própria. E aí a gente vê exemplos de exércitos muito pequenos que venceram exércitos gigantes, porque eles só tinham um número, eles não tinham propósito. E hoje eu estou aqui porque em algum momento da minha batalha, alguém foi lá e me pegou pela gola e ó. Então, o que Deus quer falar para você e está usando a minha história para te contar, é que seja firme com a sua armadura, nunca pare de lutar, mas fique atento para o irmão ferido. Fique muito atento. Não faz sentido, a igreja não tem sentido se o irmão ferido cai e você toca seu barco. Não é igreja. Igreja vê o irmão ferido e para tudo para cuidar do irmão ferido. E é por isso que a igreja cresce, porque o ferido não morre, o ferido tem vida, e ele vai e engrossa as fileiras do exército. Está fazendo sentido para você? Se você cuida de 10 feridos, o seu exército vai aumentar em 10 pessoas quando eles estiverem curados. Mas você não pode fazer isso por interesse de aumentar o exército, você tem que fazer isso por interesse de não vê-los feridos. Está fazendo sentido para você? Isso é tão claro para mim que hoje eu não consigo ver uma pessoa ferida, não consigo ver. Se eu ver alguém sentir uma dor, aquilo me incomoda de um jeito. E quando eu vejo algum amigo, alguém que eu conheço, que tem uma história bonita no evangelho, que eu vejo que está... E os sinais, às vezes ele está postando menos coisa, às vezes ele não está respondendo mensagem, às vezes ele não está vindo no culto uma vez por semana, ele parou de vir, os sinais estão ali. E eu penso, como será que está a armadura desse cara? Deixa eu dar uma olhada lá. E eu hoje me movo muito mais pelo amor, pelos feridos, do que por outra coisa. Porque foi o amor, quando eu estava ferido, que me fez estar de pé.
Deixa eu contar um negócio para vocês que foi muito estranho. Porque talvez você pense assim, mas Deus sabe todas as coisas, foi muito estranho. Aí ele vai contar que um amigo dele, que conhecia a história dele, foi na casa dele, orou com ele, e eles choraram. Porque não é assim que a gente organiza na nossa cabeça? Eu vou contar para vocês rapidinho. E eu já vou terminar. Eu estou ligado no horário aqui que me deram. Eu estava lá paralisadão. A minha armadura estava no armário. Quem está com a armadura no armário? Deu uma vontade de levantar a mão, não deu? Fale a verdade, que você não levantou para o povo não ver. Porque quando a gente fala assim, seu cérebro pensou assim, quem tem armadura, aí você já ia levantar, não vê? Se você está com a sua armadura no armário, você vai tirar ela hoje, em nome de Jesus. Estava eu com a minha armadura no armário, bonita, arrumada, limpa, lá no armário. Paralisado. Aí há 2 anos, mais ou menos 2 anos atrás, eu tive a oportunidade, de uma forma muito estranha, da forma mais estranha que você imaginar. Eu conheci Nicolas, através de um amigo meu, que me disse assim, tem um pastor aqui que eu preciso que você mostre um negócio para ele, no projeto que a gente desenvolvia, vem aqui agora. Aí eu fui lá e conheci Nicolas, meu irmão gêmeo de testa. Aí fui lá, e aí conheci ele, e a gente conversou durante alguns minutos. Você lembra disso, pastor? A gente conversou durante alguns minutos, e depois de alguns minutos ele parou para mim e fez assim, como é que é seu nome mesmo? Aí eu falei, Carlos Sobrinho. Ele, você é pastor Sobrinho? Eu disse, pode ser, né? Pode ser outro que você esteja procurando, mas assim, sou eu. Aí ele, você congregou assim, assim, assim? Eu digo, Ele, eu tenho meses procurando você. E aí ele pegou o telefone e ligou para Adriano. Você lembra disso, né? Ele ligou para ela e falou assim, amor, você não sabe quem está aqui na minha frente. E eu sem entender nada, né? Você imagina, eu nunca tinha visto ele. Aí ele fez assim, amor, você não sabe quem está aqui na minha frente. Pastor Sobrinho. Aí ele pôs no Viva Voz. E a Adriana, como é uma pessoa muito calma, tranquila, vocês conhecem. Aí ela fez assim, não acredito que é você. Amor, pega ele aí, põe no carro e traz aqui. Só que ela estava em outro lugar que eu não lembro onde era. Era Jauá, não sei onde era. Ela estava num lugar mais distante. Aí eu disse, não posso. Aí ele, não, vamos lá. Eu não sei o que. Não, cara, não posso, você está doido. Ele, não, bora. Aí, vamos marcar para a gente conversar. Eu preciso conversar com você. Aí eu e a Adriana, a gente está procurando você há algum tempo. E eu na minha cabeça, esse povo é doido. Esse cara está me procurando por quê? Aí depois ele foi e me contou porque ele estava me procurando. E eu achei extraordinário. Eu não posso contar aqui, infelizmente. Mas eu falei, gente, que coisa extraordinária. E aí o que eu pensei? Vamos marcar um café amanhã e a gente vai colocar tudo, organizar a estratégia e vai ser incrível. E esse café aconteceu 15 dias atrás, depois de 2 anos. Nicolas mora a 10 minutos de mim? Não dá nem 10, né? 2 minutos. Eu moro a 2 da igreja, ele mora a 2 de mim. E aí a gente tentando marcar o café, tentando marcar e não conseguia. E a minha armadura lá no armário, bem bonita lá esperando, a minha e da minha esposa. A da minha esposa é mais bonita que a minha. As duas funcionam, mas a dela é mais bonita. E aí eu fiz assim, meu Deus. E aí de repente, uns 15 dias atrás, eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, rapaz, nosso café está demorando demais, a gente precisa... Se tivesse feito já estava gelado. Aí ele fez, não, nós vamos tomar um café. E ele apareceu lá em casa de um jeito muito normal. Eram umas 8 horas da noite, saíram umas 2 horas da manhã. E nós conversamos sobre muitas coisas. Foi uma conversa muito abençoada. E ali Deus começou a falar ao meu coração sobre várias coisas. E aí começou a rolar cura, começou a rolar umas coisas bem legais. E aí, na minha surpresa, ele chegou para mim, a Adriana que chegou, falou para mim assim, sexta-feira vai ter o culto dos jovens, vai lá pregar. Aí eu falei, tá doido, ele enlouqueceu. Sem juízo total. Ele pegou o capacete da armadura, bateu na própria cabeça. Ficou doido. Aí eles falaram assim com tranquilidade, com aquele sorriso no rosto, vai pregar sexta-feira e tal. E fazia naquele dia, aquele dia que eu vim pregar, fazia quase 4 anos que eu não pregava. Quase 4 anos. Lembra que eu falei que estava paralisadão lá com a armadura? Deus nunca saiu da presença, nunca saí da presença de Deus, nunca sonhamos nem um segundo em fazer nada que saísse do propósito dele. Mas a gente não congregava. Eu vivi momentos de meses inteiros sem ler a Bíblia. Você entende o que é isso? Porque a paralisação é assim. Você acha que você vai ficar doente? Precisa você ficar doente? Não, às vezes é te congelar.
Às vezes não te dá alegria de cantar, às vezes não te dá alegria de congregar, às vezes não te dá alegria de ler a palavra. E aí o filme passou na minha cabeça assim. Aí eu vi projetos incríveis que não foram à frente. Aí eu vi estratégias incríveis que não foram à frente, porque era só eu tentando fazer. E nesse congresso Deus está sendo tão cuidadoso comigo, porque cada dia Ele fala de algo que eu vivi, cada pregador está falando de algo que eu vivi, de um jeito extraordinário, assim, encaixadinho, como se tivesse sido para mim. Tem que mudar o nome do congresso, não pode ser mais congresso de jovem, tem que ser congresso para sobrinho. Tem que mudar a arte aí E hoje eu estou aqui porque em um momento dessa conexão, eu sou grato a Deus pela vida deles, pela vida do pastor Vanderlei e de sua esposa, que eu conheço há algum tempo e sei da conduta. Eu sou muito grato porque alguém na batalha deixou de atirar para me pegar pelo cangote, sabe? Eu quero terminar falando de algo muito importante. Obrigado, Nicolas e Adriano. Vocês são especiais. Vocês são especiais. E nós vamos marcar outro café daquele que foi massa, não foi? A gente comeu pra caramba. Adoro comer. Se você gosta de comer, me chame. Estarei com você para sempre. Amém. Quero finalizar, porque meu tempo já esgotou, falando de algo muito importante, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Eu vou ser breve. Por que o capacete ele é importante? Quando a gente pensa no capacete, a gente pensa em algo, e os capacetes que a gente está propondo aqui da época eram capacetes que não eram como esses de moto que parece um pinico, que se o cara cair morre. É aquele capacete que só ficava o olho assim, que protegia até o nariz assim. Você consegue visualizar? É aquele capacete que está ali, só que ele está mostrando de cima, mas é aquele capacete que só fica o olho livre. E por que ele é importante? Porque todo o nosso movimento do corpo, tudo que a gente faz, todos os comandos de andar, de avançar, de lutar, de cantar, de louvar, de pregar, de orar, todos os nossos comandos do corpo e toda a nossa ação, ele vem a partir de um comando da cabeça. Se o inimigo atinge a sua cabeça, game over para você. Se a flecha atinge sua cabeça, se o tiro atinge sua cabeça, você para na hora. Se você estiver numa guerra física verdadeira, que alguém tomar um tiro na cabeça e levantar e sair lutando, meu filho, ou é Deus ou é o diabo. Porque atingiu a cabeça, morre. E o capacete ele é importante porque o texto fala de capacete da salva. Não está falando de como você vai viver aqui até o seu último dia. Está falando de onde você vai viver para sempre. Se você está querendo um tempo melhor aqui, deixa eu te dizer um negócio. Vai ter não. Aqui, a Bíblia diz que vai ficar cada vez pior. E se a gente não estiver junto, se a gente não estiver com a alegria de Deus, se a gente não estiver disposto a falar dele todos os dias, o pior vai ficar em capacete da salvação. Ele faz com que a gente fique com a mente blindada, protegida. E sabe o que é a mente blindada? Tanto é aquela pessoa que diz que você não vai conseguir, que você não pode, que você não sabe, que você canta mal, que você dança mal, que você prega mal, qualquer coisa que a pessoa fala para desestimular, mas é também aquela pessoa que vem trazer para você algo que parece que é de Deus e te traz, por exemplo, uma doutrina vazia que te desvia do caminho. Quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que dizem assim, eu fui numa igreja tal e aprendi algo que depois, quando ela colocou em prática, trouxe para ela a morte. A mente blindada é para aquilo que parece mal e para aquilo que é mal. O capacete nos protege, faz a nossa cabeça estar funcionando bem. E por fim, o capacete, que é um símbolo de vitória, que é um símbolo de imponência também, porque se você for lutar com alguém e você olhar para o exército e você vê um cara todo armado com capacete e um sem capacete, você vai em quem? Eu vou num cara sem capacete. Se eu tiver com a pedra, então é nele que eu vou mirar. Eu sou ruim de mira, mas na hora do aperto, a gente acerta tudo. E o capacete, ele também é um sinônimo de proteção, mas ele é algo que a gente precisa fazer, que está lá em Filipenses 4:8, que diz assim, ó, presta atenção, talvez isso seja a coisa mais importante de hoje. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor nisso, pensai. O que o texto nos diz é,
Para de pensar nessas coisas doidas que está te distraindo. Ah, você não tem o que pensar? Pensa em algo que é bom, que te dá virtude. Pensa em Deus, pensa em como Deus pode te usar. Pensa nas coisas que Deus já fez por você. Pensa nas coisas boas. E o capacete te traz isso. Por fim, a espada, que é a arma de ataque. A espada, que é a palavra de Deus, ela não é uma arma de defesa. A espada é uma arma de ataque. E é com ela que se destrói o inimigo. É a palavra de Deus. Agora para pensar. Se você tem toda essa armadura ajustada, funcionando direitinho, você fica imparável. Só tem medo de lutar quem não tem as ferramentas para lutar. E eu não estou dizendo para você que vai ser uma luta onde você vai entrar e vai vencer de cara, ou que você não vai se machucar. Talvez alguém te acerte, talvez um dardinho pegue em você, talvez alguém machuque você um pouquinho na batalha. Só entra na batalha e sai ileso o covarde. O que entra na batalha para batalhar vai ter nada um arranhão, mas ele não morre. A armadura de Deus faz com que a gente na batalha vença. E aí se você estiver pensando, mas eu já vi batalhas que o cara de armadura morreu. Nós não estamos falando da morte física. Você pode até morrer fisicamente na batalha, mas aquela morte física te conduz para uma vida eterna que ninguém pode tirar de você. E como é que a gente faz a armadura funcionar? A gente já pôs a armadura, e eu vou terminar com isso. A gente já pôs a armadura, já colocou o capacete, a couraça, a sandália, a espada, o escudo, a cinta, já colocou tudo. E a gente precisa de dar um ajuste. O ajuste que para cada um é de um jeito. E tem um negócio que eu gosto de chamar de liga do ajuste, que é algo que dá liga no processo. E o texto nos mostra o que é. Vamos terminar dizendo ele. O texto nos mostra no versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos perseverem na oração por todos os santos. O texto nos ensina que o ajuste perfeito da nossa armadura, a liga, o que faz ela ficar justinha em nós é a orar. Não adianta, ou pouco adianta, você colocar a armadura do jeitinho certo, se ela estiver desconectada com o comandante do exército. E a conexão com o comandante do exército é a orar. E Deus é tão bom que ele diz, ele não rejeita uma oração. Não tem oração mal feita. Aquele irmão ora tão bonito. Quando ele sobe lá, ele ora tão bonito. E às vezes ele só fala bonito. A experiência que eu tive com meu filho, eu vou terminar com isso. Quando ele estava no hospital, meu filho Davi, aquele de 8 anos, ele passou 14 dias no hospital. E é uma história que eu vou contar numa outra oportunidade. Teve um dia que ele chegou para mim e falou assim: pai, eu não quero mais furar. Porque ele já tinha furado todo o corpo, né? A mão, as veias, todo lugar do corpo dele já tinha sido furado para colocar o acesso, as seringas, o acesso, enfim. E aí um dia ele chegou para mim, ele estava bem debilitadinho, assim, já estava sem andar, estava bem. Aí ele chegou para mim e falou assim: pai, eu não quero mais furar. Aí eu já estava bem cansado também, a gente já tinha quase 14 dias naquela situação. Aí eu falei para ele assim: filho, vamos orar para Jesus para não furar? Aí ele embora, aí eu oro aí. Aí ele fechou o olho assim, falou assim: Jesus, eu não quero furar, amém. Aí eu estava com o olho fechado, né? Aí eu virei, fiz assim: filho, vamos dar uma caprichada? Essa oração foi meio michuruca, não foi? Aí ele fez: pai, mas o que eu quero que Jesus faça é isso. Aí eu falei: tá bom. E aí a gente foi dormir. No dia seguinte, a médica entrou na manhã seguinte, a médica entrou no quarto, me chamou, fez: pai, eu estou com um problema, eu preciso de sua ajuda. Eu disse: que foi? Ela: Davi vai tomar um remédio que ele é muito forte, ele é muito ruim, ele é amargo. E assim, quase todas as crianças que tomam, quando tomam ele, põe para fora. Então a gente tem que dar mais de uma vez, é uma luta. E eu preciso que você converse com ele para ele tomar. Aí eu falei: doutor, deixa comigo. Aí falei com ele, aí entramos numa história lá de super-herói, uma coisa lá. E aí eu falei para ele: filho, você tem que tomar esse remédio, é muito ruim, mas você é forte, é corajoso, você vai tomar e tal. Ele: eu tomo, pai. E deu a ele, ele tomou. E não vomitou e ficou de boa. Aí aconteceu uma segunda vez, ele tomou, e a médica disse assim: pai, se ele reagir bem ao remédio oral, ele não vai precisar mais tomar venoso. Aí eu fui falar com ele, fui dar a notícia para ele que não ia precisar mais furar, né? Mas a ficha não tinha caído em mim. Eu só ia falar para ele que não ia mais furar. Aí eu falei para ele assim: filho, se você tomar esse remédio, para mim era uma estratégia para ele tomar o remédio. Filho, se você tomar o remédio, você não vai precisar mais tomar a seringa.
Aí ele virou para mim e falou assim: pai, Jesus ouviu a minha oração. Ele tinha 2 anos e meio. E foi a primeira vez que eu apanhei de uma criança de 2 anos e meio. Eu comecei a chorar desesperadamente. Aí pedi desculpas a ele, porque eu tinha chamado a oração dele de michuruca, né? E naqueles 14 dias eu tive várias experiências com Deus através do meu filho. E ele está aqui hoje porque quando Deus nos falou que ele ia passar por isso, Deus nos falou antes dele nascer, Deus falou pra gente que a gente teria um filho, que ele seria um menino, que ele teria a marca de Deus, e que quando ele tivesse 2 anos e meio a gente seria testado, e se a gente fosse aprovado, ele ficaria com a gente, se a gente não fosse aprovado, ele voltaria para Deus. Foi exatamente assim que Deus falou para nós. E Davi nasceu e com 2 anos e meio ele estava na UTI, exatamente como Deus falou. E no dia que a gente foi para casa, um dia antes da gente ir para casa, eu já estava exausto, minha esposa exausta, a gente exausto, 14 dias de hospital, sem dormir. E aí eu disse a Deus assim: Deus, está aqui Davi, eu sentado no quarto com ele deitado. Eu falei: Deus, está aqui Davi, ele é meu filho, ele é lindo, e eu quero te agradecer por cada dia que o Senhor me permitiu passar com ele esses 2 anos e meio. E eu quero dizer para o Senhor que o Senhor está autorizado a levar Davi. A gente não está aguentando mais, Deus. E assim, o Senhor vai continuar sendo Deus. O Senhor vai continuar sendo amado por nós. O Senhor vai continuar sendo Deus da nossa vida. Não há nada que nos tire da sua presença. O Senhor pode levar Davi, depois o Senhor vai me dar um outro. Se o Senhor quiser, se não quiser também não vai me dar. Mas assim, importa para nós que a vontade do Senhor seja cumprida. E aí Deus falou no meu ouvido assim, pronunciou a palavra claramente assim no meu ouvido. Ele falou: aprovado. Aleluia. E naquele dia eu apanhei de novo de uma criança de 2 anos e meio. E aí Davi apresentou uma melhora. Ele tinha quase 35% do pulmão dele comprometido. Ele tinha um negócio chamado derrame pleural, que é água no pulmão, traduzindo assim por lei. E no dia seguinte as médicas começaram a fazer uma bateria de exames nele. Foi uma agonia, uma correria. E qualquer pessoa pensaria que tinha algo ruim acontecendo, mas a gente estava muito em paz. E a médica fez uma bateria de exames, porque no dia seguinte, quando ela fez o raio-x de Davi, o pulmão dele estava limpinho. E ela não conseguia mandar a gente embora sem essa prova, porque se Davi morresse, ninguém ia acreditar que ele dormiu com 40% do pulmão quase comprometido e acordou curado. E aí ela me perguntou, ela me falou, e eu disse assim: doutora, eu sei o que aconteceu. E se tudo isso aconteceu, se eu passei esses 14 dias aqui e meu filho ficou sem andar e a gente viu a face da morte, se tudo isso aconteceu aqui para que Deus alcançasse você, tá valendo. Aleluia. Senta aqui que eu tenho uma história para te contar. E no meio daquela dor eu fui falar de Jesus para ela. O soldado ferido pegou pelo cangote naquele momento ali. E eu sei que Deus pode ter feito eu passar aquilo tudo por causa dela, sabia? E hoje Davi está ali. Depois vocês podem falar com ele, dar um abraço dele, que ele é uma criança incrível. Quero terminar aí pedindo desculpas aos pastores por exceder o tempo. Quero dizer que Deus tem uma armadura perfeita para você. Aleluia. Não tem a ver com a armadura que o seu irmão do lado tem, tem a ver com a armadura que ele tem para você. Aleluia. Vista ela, use ela. Nesse congresso nós estamos vendo histórias de transformação, de cura, de poder extraordinárias. Mas Deus quer escrever a sua. Você não pode sair daqui ouvindo a história dos outros. Você tem que sair com a sua. Eu queria que você fechasse seus olhos. O pastor vai orar. Eu não sei como é que é o hábito da igreja de encerrar os cultos, mas se o senhor puder vir aqui, pastor Vanderlei, eu vou te agradecer. Feche seus olhos, olhe para cá não. Querido Deus, eu quero orar por esse povo. Quero pedir ao Senhor que mostre para eles a armadura, ensine a eles como usar, mas sobretudo dê a eles a coragem de usar. Acabou o tempo da desculpa, Deus, não há mais condição
de batalhar lá fora olhando para a armadura. É preciso vesti-la. Nós temos aqui jovens, adultos, idosos, que podem estar se sentindo cansados, Senhor. E talvez estejam cansados porque estão usando uma armadura acima do seu número. Talvez estejam cansados porque não estão usando a armadura. Talvez estejam cansados por várias razões. Mas o Senhor já nos falou ao longo desse congresso, Ele está nos falando hoje no culto, que o Senhor é um Deus de renovo, de descanso, de cura através do conhecimento da palavra, de cura através do abraço da igreja, de cura através do irmão que vem e dá aquele abraço poderoso, revestido de amor. E eu quero orar por esse povo. Quero pedir que o Senhor faça com que eles se sintam abraçados pelo Senhor, que a armadura seja ajustada, que eles possam se sentir diferentes, que eles saiam daqui com a certeza de que eles vão lutar com a armadura ajustada. Eu quero orar por essa igreja, pelo pastor Vanderlei por sua esposa, pelo pastor Nicolas por sua esposa, para que o Senhor continue utilizando eles com essa igreja repleta de amor, que ajusta, que é dura quando precisa ser, mas que é amorosa, que traz a palavra, que tem um cuidado com a sua palavra, que tem um cuidado com o relacionamento e que acima de tudo tem testemunho. Hoje será o último dia de desculpa e de sofrimento por falta de armadura. Nós estamos tomando posse, Senhor, da nossa armadura, vestindo ela, usando ela, para que o Seu nome seja glorificado nesse lugar. Nós te agradecemos, Senhor, porque não só sabemos que o Senhor está presente, mas sabemos que o Senhor é o comandante do exército. Que nessa batalha que nós estamos, nós temos um general, nós temos um comandante que já está no futuro, já vê a estratégia, já sabe o que tem que ser feito. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, mas sobretudo pelo que o Senhor ainda vai fazer. Porque o que nós acreditamos é que nem começou o que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. Nesse domingo, nós oramos para que o Senhor nos permita sair daqui com a Tua presença, e que a gente possa ajudar os soldados que estão feridos, mas que a gente possa contagiar outros, para que possam engrossar as fileiras do exército com a devida armadura. Obrigado, Senhor, pelo carinho dessa igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Obrigado por tudo que está por vir. Eu oro muito agradecido no nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Pastora Grace, nós estamos com um problema sério. A gente não pode mexer nesse assunto, pregar sobre esse assunto durante um bom tempo, porque a gente não vai ter o que falar, né? Já foi falado tudo hoje. Não posso pregar sobre as armaduras por tão cedo aqui. Não, vou ter que repetir tudo de novo. Não posso acrescentar nada. Mas vamos ficar em pé, vamos abençoar nossos irmãos. Vamos orar, impondo as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça vir resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como um óleo precioso sobre a cabeça. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Aleluia. Amado Deus, mais uma vez, Pai, muito obrigado, Pai, por esse banquete. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós estamos agora encerrando mais uma vez, Pai. Nos despede, nos conduz de volta para os nossos lares, nos traz mais tarde, Pai, para estarmos aqui mais uma vez buscando a Tua face. E continua, Senhor, a dar ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, amado, esteja com cada um de vocês, agora e para todo sempre.